Eu sei, a ansiedade já está começando a mostrar os dentes, as garras, e você já está começando a sentir os efeitos dessa indesejada visita. No vídeo de hoje eu pretendo abordar o tema da ansiedade, que se intensifica com a proximidade do Enem, e oferecer recursos que podem lhe ajudar a controlar ou a moderar os efeitos do estresse e da ansiedade. Eu quero, ainda que o vídeo fique longo, tentar explicar o estresse e a ansiedade baseando-me em evidências neurobiológicas para que a gente possa de fato entender que as ferramentas adotadas para lidar com esses dois fenômenos possuem lastros científicos. Eu nunca gostei de discursos rasos que fazem o que eu chamo de apologia do óbvio. Discursos como, você precisa controlar a sua ansiedade, você tem que se acalmar. É? Sério? Bacana. Ou então quem propõe sugestões para lidar com a ansiedade, isso claro, é louvável, mas se a pessoa não conseguir identificar do ponto de vista fisiológico como aquela medida de controle funciona, há uma tendência maior de se acreditar que tal medida é inócua, não funciona e que só funcionam os fármacos, os medicamentos. Então hoje eu me desafiei a apresentar esse arco que vai desde a exposição do que é estresse e ansiedade até a fundamentação neurofisiológica das medidas de controle ou de moderação dos sintomas. Se você não me conhece, saiba que você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Franklin Luan, professor mestre doutor em psicologia e precisei enfrentar a dura presença da ansiedade para fazer a prova do Enem antes de ser aprovado em medicina em uma universidade federal. Quem é meu aluno, nos cursos de psicologia, de pedagogia, já percebeu que eu sempre reservo uma fração do tempo da disciplina para discutir assuntos como ansiedade, os transtornos de ansiedade, depressão, suicídio. Eu faço disso uma espécie de missão autoimposta perante a quantidade assustadora de pessoas sofrendo com tais problemas. São números, minha gente, realmente impactantes. Há uma multidão de ansiosos e depressivos no Brasil. Existem dados que indicam que no Brasil suicídios matam mais do que acidentes de moto. Impressionante, né? Então eu sempre crio essa oportunidade para tratar desses assuntos em sala de aula e decidi tratar dele, especialmente da ansiedade neste vídeo, aqui com vocês também. Eu vou tentar moderar o linguajar técnico e também não vou explorar detalhadamente algumas coisas para que o discurso, o vídeo fique mais acessível, tá certo? Então eu vou começar falando do estresse, depois eu vou falar da ansiedade, e vocês verão como eles são parecidos. O estresse é tão somente uma resposta gerada pelo cérebro quando a gente está diante de uma situação de potencial perigo. É uma resposta deflagrada frente a uma ameaça potencial. No fundo, o estresse é uma resposta de medo. Se a gente sofre um assalto, um susto, uma violência, um cão feroz está prestes a nos atacar, ou se a gente vai fazer uma prova daqui a pouco, o nosso organismo precisa reagir a isso, precisa emitir uma resposta para lidar com circunstâncias súbitas e ameaçadoras. Essa resposta é o estresse. E assim, quando a gente está estressado, o nosso corpo muda para nos deixar em estado de alerta, em condições de reagir. Então, quando o nosso cérebro detectar uma situação de potencial perigo no presente, ele aciona vários mecanismos de resposta. São alterações fisiológicas para deixar o nosso organismo mais ativo. Então, a gente tem taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, taquipneia, o aumento da frequência respiratória, sudorese, há um aumento no aporte sanguíneo para os nossos músculos, insônia, a gente fica mais ligado à situação, enfim. E o nosso cérebro também sofre mudanças, né? A gente tem mais dificuldade de concentrar, de pensar, de focar a atenção. Então, o estresse aumenta o nosso potencial para agir. E aí o nosso corpo desencadeia uma série de reações, as chamadas respostas do estresse, que basicamente ocorre por dois caminhos. O caminho da liberação hormonal, especialmente a adrenalina e a noradrenalina, que nos deixam mais alertas, inclusive porque a noradrenalina ajuda a converter o glicogênio em glicose. Portanto, evita que nossa glicemia diminua, e isso faz com que a gente tenha um aporte energético maior para reagir diante do estímulo estressor. E há também a liberação de dopamina no cérebro, que está relacionada à motivação e à disposição
para agir diante da fonte estressora. Diga-se de passagem, a adrenalina ou epinefrina, a noradrenalina e a dopamina constituem aquilo que se chama de catecolaminas. E o outro caminho de resposta ao estresse é por meio do sistema nervoso autônomo simpático, que em linhas gerais é um conjunto de nervos que se espalham pelo nosso organismo e chega a diferentes estruturas, diferentes órgãos. Coração, bexiga, intestino, glândulas. E esse sistema age de forma involuntária, modulando o funcionamento do corpo. No caso do sistema nervoso periférico autônomo simpático, leva o nosso corpo a um aumento de atividade, leva a um conjunto de ações chamadas de luta e fuga diante de uma situação de perigo. O estresse pode ser categorizado como estresse agudo e estresse crônico. No caso do estresse agudo, a resposta geralmente é momentânea, leva alguns minutos. Tinha um trabalho para apresentar na escola, na faculdade, apresentei, depois disso há uma tendência a arrefecerem todos os sintomas do estresse. Nesse caso, um estresse agudo, momentâneo e circunstancial. Eu me meti em uma confusão, em uma briga. Cessada a fonte estressora, o estresse passa. Já o estresse crônico é aquele que vem e fica. Demora minutos, às vezes horas, dias, meses. Se o estímulo é mais prolongado, por exemplo, você vai fazer a prova do Enem, que vai acontecer daqui a cerca de 3 meses. Quando o estímulo é mais prolongado, começa a haver produção e liberação de um hormônio chamado cortisol, popularmente chamado de hormônio do estresse. O cortisol também impede a queda da glicemia para não faltar substrato energético para as células e também modula a formação de memórias numa região cerebral chamada de hipocampo. Então você pode achar que é ruim ficar estressado. Claro, os efeitos duradouros do estresse são realmente incômodos. Mas assim como toda emoção, o estresse tem a finalidade a lhe ajudar a lidar com uma situação ameaçadora, a se preparar. Nesse sentido, ele é muito útil. E o que é que o estresse, que isso tem a ver com a ansiedade? Eu diria que a ansiedade e o estresse trilham o mesmo caminho. A diferença é que no caso da ansiedade, o potencial do perigo reside no futuro. Então, quando a gente está ansioso, o nosso corpo, o nosso cérebro, estão vivenciando todas essas reações que eu destaquei, quando falava do estresse, estão liberando sinais químicos para se preparar para responder a uma fonte ameaçatória, mas a ameaça não está no presente, no aqui e agora, está no futuro. Doideira, né? Dito em linhas gerais, na ansiedade, nós temos respostas fisiológicas de medo de algo que pode acontecer no futuro. Por exemplo, você vai fazer a prova do Enem daqui a 3 meses, mas só de pensar na prova, ou das ameaças que podem circundar a prova, você já começa a ter liberação de adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol hoje. Dá para entender a diferença entre estresse e ansiedade? Um é um mecanismo de resposta a uma ameaça ou a um potencial perigo que acontece, o que está acontecendo no presente. A outra é uma reação a um potencial perigo que pode se efetivar futuramente. E isso, até certo ponto, é interessante, porque se você vai fazer a prova, a ansiedade pode, inclusive, lhe motivar em decorrência da dopamina. Agora, se eventualmente a ansiedade é muito intensa e duradoura demais, ela vai atrapalhar e muito, que é o caso de muitos estudantes nessa reta final de preparação para o Enem. O problema é que quando nós estamos estressados ou ansiosos, a área pré-frontal do cérebro, que fica aqui atrás da testa, é afetada, fica disfuncional. E essa área é responsável pela tomada de decisão. Isso envolve deliberação, ponderação. Eu faço isso, faço aquilo, deixo de fazer isso, deixo de pensar dessa forma. Está relacionada também com o autocontrole das nossas emoções e com a capacidade de controle atencional. E o que acontece se você tiver com essa área não funcionando bem? Você tende a ficar muito mais impulsivo. E aí tende a dar mais vazão a tarefas recompensadoras e que envolvem pouco esforço. Então, mexer no celular muito mais frequentemente, comer açúcar, gordura. Se você tem o hábito de beber e de fumar,
você tende a fazê-lo mais automaticamente. Você vai ficar mais irritadiço, mais avesso, mais agressivo. Tudo isso é sintoma de ansiedade. Outro problema é que estresse e ansiedade duradouros podem prejudicar o sono. E dormir pouco e mal, minha gente, vai afetar uma série de coisas na sua vida. Afeta a concentração, atrapalha a formação de memórias, portanto, atrapalha o processo de aprendizagem e leva a mais estresse e ansiedade. Então se forma um círculo vicioso em que a falta de sono gera ansiedade e a ansiedade gera falta de sono. Isso já é muito bem caracterizado na literatura científica, tá? E para piorar, a ansiedade crônica predispõe a pessoa à depressão. Vou falar novamente. A ansiedade crônica pode levar à depressão. E isso acontece porque quando nós temos ansiedade crônica, uma das respostas, uma das reações do nosso organismo é gerar um processo inflamatório no organismo como um todo, inclusive em áreas cerebrais relacionadas à motivação, gerando uma inibição dessa área, portanto uma desmotivação, que é uma característica marcante da depressão. Então assim, pessoal, falei tudo isso para mostrar que se a gente não conseguir controlar ou moderar os sintomas do estresse e da ansiedade, eles podem impactar fortemente a nossa vida. Quando a gente fala nessas respostas, existe em especial uma região cerebral chamada de amígdala cerebral. E essa estrutura é responsável por emitir uma resposta emocional diante de uma situação de perigo. Então, essas respostas são geradas na amígdala, não vem do além, não é uma coisa mágica. Existe um substrato orgânico responsável por esse tipo de resposta. Então, a amígdala capta, através dos canais sensoriais perceptivos, essas informações que são potencialmente perigosas, né, situações de risco, e emite comandos para que o nosso organismo reaja, alterando o seu funcionamento. E uma coisa que é curiosa é que mudanças no nosso corpo tendem a também afetar o nosso cérebro, não é só o contrário que se dá. E isso pode ser utilizado a nosso favor, porque quando existem essas mudanças, o nosso corpo envia sinais químicos para o cérebro, fazendo com que ele gere menos estresse e menos ansiedade. Inclusive, gente, existe um grupo de fármacos, de medicamentos ansiolíticos que não agem nas regiões cerebrais da ansiedade diretamente. Eles agem como relaxante muscular e essa informação de que os nossos músculos estão relaxados chegam no cérebro, fazendo diminuir a sensação de ansiedade e de estresse. E existem duas atividades corporais que a gente consegue controlar em parte e que também ajudam a abrandar os sintomas de ansiedade. Uma é a atividade muscular em si. Nós controlamos em parte, né, a nossa musculatura, notadamente a musculatura esquelética. E a outra atividade é a respiração. Acho que vocês já vão começando a perceber agora por que a atividade física e o controle da respiração são ferramentas eficazes no combate à ansiedade. Então, a primeira medida que faz diminuir instantaneamente sintomas de ansiedade é o controle da respiração. Lembra quando eu falei dos sintomas de ansiedade? Eu descrevi a taquipneia, que é um aumento da frequência respiratória. Pois bem, nos exercícios de respiração, a finalidade é diminuir essa frequência respiratória. Há uma alteração no padrão respiratório. A gente já faz isso quase que intuitivamente. Quando a gente está ansioso, está estressado, vez por outra a gente faz e percebe também outras pessoas fazendo esse movimento. A respiração, que quando o indivíduo está ansioso é mais acelerada, ela é mais curta e tem uma amplitude menor. Então, intuitivamente, sem perceber, a pessoa vai mudando o padrão de respiração. A gente pode, inclusive, exercitar controladamente isso. Então, os estudos mostram que um padrão respiratório que ajuda no controle da respiração é aquele que aumenta a amplitude tanto da inspiração quanto da expiração. E, especialmente, se o tempo, a demora da expiração for um pouco maior. Então, você puxa muito ar e solta mais lentamente. Veja, eu estou alterando o padrão respiratório e isso tem diversos efeitos no nosso organismo, inclusive no controle emocional. Esse tipo de respiração
mais controlada e mais demorada, é chamada de suspiro fisiológico. E isso também acontece quando a gente vai adormecendo. Quando a gente está passando da fase de acordado para dormindo, esse suspiro fisiológico também se apresenta com mais frequência. Então a gente vai mudando lentamente o nosso padrão respiratório, isso vai gerando relaxamento no nosso corpo e a gente vai entrando numa fase de sono inicial. Uma segunda ferramenta que ajuda a lidar com a ansiedade e com o estresse é conversar com outra pessoa sobre, se possível com um terapeuta, mas não necessariamente tem que ser um terapeuta, pode ser com um amigo, alguém de sua confiança. Quando a gente interage com alguém, especialmente se essa interação for positiva, com alguém próximo da nossa confiança, como eu falei, há a liberação no nosso cérebro de um hormônio chamado de ocitocina, e que ajuda a modular várias áreas do cérebro, inclusive a amígdala, aquela estrutura envolvida com a resposta ao estresse e ansiedade. Então, quando a gente vai desabafar com alguém, né, esse alívio que é gerado ativa o circuito da ocitocina, que tem realmente um potencial muito grande para diminuir, para atenuar a ansiedade. Isso quimicamente falando. E também nessa interação social positiva, há a liberação de serotonina, que, dentre outras coisas, é responsável pela sensação de prazer, bem-estar, relaxamento. Então, quando a gente tem uma demanda presa de fala, né, a gente encontra uma pessoa com quem a gente possa se confidenciar e desabafar, a gente tem também essa sensação de bem-estar, né, de alívio, de descarga, logo depois dessa conversa. Sem contar que durante a interação social, durante essa conversa, você pode ter insights. Muitas pessoas vivenciam sintomas de ansiedade e de estresse sem saber exatamente nomear ou identificar a causa daquilo. E à medida que conversa, existe possibilidade de você ir descobrindo: eu estou assim por conta do meu trabalho, daquela pessoa do meu trabalho, ou dessa atividade, que muitas vezes você, a despeito de sentir os sintomas de ansiedade e de estresse, você não consegue identificar a causa. A conversa, a terapia, muitas vezes ajuda nesse sentido, de você nomear, de você identificar a fonte estressora. Uma terceira estratégia, essa é fundamental: fazer atividades físicas. Cá estou eu novamente batendo nessa tecla. Gente, um dos maiores consensos na literatura científica é o papel do exercício físico na promoção de saúde, e no caso específico da ansiedade, a atividade física, o exercício físico é fundamental e eficientíssimo. E aí os efeitos são imediatos ou a longo prazo. Lembra que eu disse que a ansiedade crônica pode levar à depressão? Então, o exercício físico pode também ajudar a prevenir depressão. O primeiro benefício: quando nós estamos estressados e ou ansiosos, o nosso corpo fica mais agitado. E quando nós realizamos atividades físicas, o nosso corpo também precisa estar mais acelerado. O simples fato de nós parearmos, de nós nivelarmos essas duas coisas, isso já nos traz alívio. Eu tenho muito isso. Quando eu estou ansioso ou estressado e não estou conseguindo controlar direito isso, se eu não puder sair para fazer atividade física, no meu caso eu corro, as minhas panturrilhas começam a ficar doendo, como se fosse energia represada. E aí quando eu saio para correr é impressionante. 5 minutos depois eu não sinto mais dor nenhuma e todos os outros sintomas da ansiedade também se esvaem. Um outro benefício do exercício físico é que ele também libera sinais químicos de bem-estar, relaxamento, que são endorfina, serotonina. Sem contar que indiretamente o exercício físico também ajuda a melhorar a qualidade do sono, ajuda no processo de formação de novas memórias no hipocampo e tem um efeito anti-inflamatório. Então, se você vai fazer o Enem, se está ansioso ou ansiosa, se você tem condições de fazer alguma atividade física, que seja caminhar, correr, malhar, fazer pilates, nadar, enfim. Se você tem condições de fazer isso e não faz, você não está cometendo um erro, você está cometendo um crime contra você mesmo. Isso é autossabotagem pura. Existem outras ferramentas também importantes, meditação, terapia, mas eu vou sugerir aqui 2 táticas especificamente para você que vai fazer o Enem, que foram estratégias que eu adotei e que funcionaram para mim. A primeira é: se e quando possível, evite absorver
problemas externos ao seu universo do Enem, porque esses problemas têm um potencial absurdo para drenar as suas energias para eles. E aqui eu estou chamando de problemas evitáveis certas situações que podem até ser do seu interesse, mas que, a meu juízo, você pode suspendê-las momentaneamente, até passar o Enem. Por exemplo, a gente está em ano eleitoral, né? E as eleições são um acontecimento marcante, não passam despercebidas. Você deve votar em quem lhe convier, mas, se possível, evite discussões frívolas, evite ficar acompanhando assiduamente todo esse processo, porque isso vai roubar seu tempo. Eu gosto muito de discussões políticas, gosto muito de programas esportivos, mas o ano passado, nessa reta final, que eu fiz? Eu me desinscrevi nos canais aqui no YouTube, né, sobre esse temário, e fiquei inscrito apenas naqueles que são diretamente relacionados ao Enem. Passado o Enem, eu fui lá, me reinscrevi. Gente, esse é um momento decisivo de sua preparação. Talvez seja a hora de você criar, de fato, uma bolha de interesses momentâneos. Passado todo esse processo, você não deve, inclusive, se esquecer de furar a bolha e acessar outros conteúdos de seu interesse. E uma última dica que ajuda a amenizar a ansiedade é tentar evitar se contagiar com surtos coletivos de ansiedade. Eu acho que este ano está até mais tranquilo, mas o ano passado havia uma indefinição em relação às datas do Enem. E você lia comentários de pessoas aqui no YouTube surtando, desesperadas, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, essa atmosfera é tóxica, é ansiogênica. Então, continue estudando, tente praticar as orientações que eu apresentei. Saibam que elas servem para amenizar a ansiedade e não evitá-la. A ansiedade e o estresse vão chegar, mas quando chegarem, você vai estar munido ou munida com ferramentas que podem ajudá-lo a amortecer o impacto do estresse e da ansiedade. De coração, espero que este vídeo possa lhe ajudar a atravessar esse momento difícil e decisivo, mas que pode ser o começo de uma mudança de vida para cada um e para cada uma de vocês, ok? Nunca deixe de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, e me faça um favor, recomenda esse vídeo para outro colega que está passando pelo mesmo momento que você e compartilha este vídeo nos seus grupos da sala de aula, do cursinho, porque isso me ajuda demais. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.